Olá, tudo bem? Eu sou Joana do canal Joana Oliveira e hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de reis. É um bolo que eu peguei do caderno de receita da minha tia, mas dei aquela adaptada à minha cara. E ele é ótimo para essa época de fim de ano, de Natal, Ano Novo, que você pode fazer e se deliciar. Me acompanhe até o final da receita para ter algumas dicas que eu vou te falar durante esse processo. Vamos lá? Vou mostrar a vocês os ingredientes que eu tenho aqui. Mas antes eu quero falar que esse vai ser um bolo do método cremoso. O que é um bolo que nós fazemos a partir do método cremoso? Eu não sei se você sabe, mas existem 3 métodos principais de fazermos bolo, que é o método cremoso, o método por adição e o método espumoso. O método cremoso é esse método que nós vamos fazer aqui, que a gente faz um creme de açúcar com manteiga. A gente coloca na batedeira o açúcar com a manteiga e bate para a partir disso fazermos o nosso bolo, certo? Então vamos para os ingredientes. Eu tenho aqui 200 gramas de manteiga, 200 gramas de açúcar, só que são 100 gramas de açúcar refinado e 100 gramas de açúcar mascavo. Tenho aqui 4 ovos, que para esta receita nós vamos separar as claras das gemas. Se você tem dificuldade em realizar essa separação, eu indico que você deixe os ovos um tempinho na geladeira, porque essa temperatura mais fria auxilia nesse processo de separação. Também tenho aqui 250 gramas de farinha. Um detalhe sobre a farinha é que se ela tiver menos proteína, ela é melhor na hora de você fazer o seu bolo. Diferente de uma farinha de pão, que ajuda se ela tiver mais proteína. Por que a farinha com menos proteína é melhor na hora de fazer o bolo? Porque a proteína, quando ela entra em contato com o líquido, ela desenvolve o glúten. Isso é importante se a gente vai fazer pão, mas se a gente vai fazer bolo, a gente não quer o glúten na nossa receita. Ele vai se desenvolver, sim, um pouco, porque isso é importante até para a estrutura do bolo, mas se a gente desenvolve demais o glúten, ele vai ficar um bolo, ele vai deixar o bolo embatumado, né? Vai deixar um bolo de massa pesada, então isso não é interessante. Na hora de escolher sua farinha, dê preferência a uma farinha com menos proteína, certo? Tenho aqui também algumas frutas secas, que antes do vídeo eu deixei marinando no espumante, no champanhe, e eu vou dizer agora a quantidade delas. Eu usei 20 gramas de uva passas, 30 gramas de ameixa e 50 gramas de damasco. Eu piquei as frutas secas e deixei marinando no espumante por volta de 30 minutos. Tenho também aqui 220 ml de champanhe, que foi o que eu utilizei para deixar as frutas secas marinando. E 80 ml de água. 20 gramas de amido de milho. 2 gramas de sal. Raspas de laranja. Tenho meia colher de chá de noz moscada ralada e de canela em pó. Meia colher de chá de noz moscada e também meia colher de chá de canela em pó. As raspas de laranja você pode usar a gosto. E por fim, tenho 15 gramas de fermento. Agora que eu já falei os ingredientes, vamos partir para a prática. A primeira coisa que a gente vai fazer é aquecer o forno. Eu vou aquecer o forno em 180 graus. Por que é importante para aquecer o forno? Porque quando o seu bolo entrar ali, ele já vai encontrar algum calor. Isso é importante para que haja ação do fermento, para que o seu bolo cresça, certo? Pronto, o forno já está pré-aquecendo a 180 graus e agora nós vamos preparar a nossa forma, certo? Na sua casa você pode untar e enfarinhar a sua forma do modo tradicional. Eu aqui tenho um desmoldante que facilita bastante, tanto em praticidade quanto na hora de retirar, de desenformar o meu bolo.
Eu não preciso aplicar tanto assim para que ele funcione, certo? Só um pouco e já tá bom. Eu apliquei só um pouquinho e ele já está em toda a forma. Agora que o forno está pré-aquecendo e a forma está preparada, vamos passar para a próxima etapa, que é fazer a receita em si. A primeira coisa que nós vamos fazer é separar as gemas e as claras. Agora que eu separei as gemas e as claras, eu vou bater as claras em neve. Minhas claras em neve já estão prontas e agora eu vou reservar. Elas estão bem firmes, ó. Agora que eu reservei as claras em neves, eu vou bater a manteiga com os 100 gramas de açúcar refinado e os 100 gramas de açúcar mascavo, certo? Nós vamos criar um creme de manteiga e açúcar. Como eu faço isso? Eu bato 1 minuto, depois venho com a espátula, misturo, bato outro 1 minuto, dou mais uma misturada e mais 30 segundos. Eu não posso bater demais esse creme, porque senão meu bolo vai ficar muito denso. Minha manteiga está em ponto de pomada. Ela está firme, mas também está maleável. Isso é o ideal. No ponto de pomada, sua manteiga deve estar mais ou menos aí numa faixa de 20 e 24 graus. Vai depender do lugar onde você mora. Então, o que eu indico é você usar a sua espátula, apertar a sua manteiga e ver se ela está maleável, mas se ela não se desmancha, porque se ela se desmancha, então ela já passou do ponto da temperatura certa de você utilizar. Agora eu vou adicionar os 2 açúcares. E vou bater. A gente bate a manteiga e o açúcar para que fique uma mistura, um creme mais fofinho e mais esbranquiçado. Foi assim que o meu creme ficou, dessa cor, nessa consistência. Agora que o creme de manteiga e de açúcar está pronto, nós vamos adicionar as gemas uma a uma, certo? Adicionando uma e batendo a cada uma delas. Nesse processo você não precisa bater muito. Coloque a gema junto da mistura, bata até se homogeneizar e pronto. Pronto, já está pronto. Pronto, já está. O que nós vamos fazer agora? Vamos adicionar os líquidos intercalados com os secos. A nossa massa, ela tem uma quantidade de gordura considerável. Nessa etapa, pode acontecer da sua massa falhar, porque é uma quantidade boa de gordura junto com a quantidade de líquido que vai entrar. Se você não fizer esse processo bem feito, ou até comum mesmo de acontecer da massa talhar de fato, mas pode continuar fazendo o seu bolo normalmente, que quando você adicionar os secos, essa massa vai voltar à consistência, uma consistência melhor. Eu vou pegar os meus 80 ml de água e juntar com o champanhe. Uma outra dica para o seu bolo ficar mais levinho é peneirar a sua farinha e os outros ingredientes secos antes de adicionar a massa. Então é isso que nós vamos fazer agora.
Eu vou peneirar a farinha juntamente com o sal, o amido, certo? E o fermento. Outra coisa que eu adicionei aqui também foi a meia colher de chá de noz moscada e a meia colher de chá de canela, junto com as raspas de laranja. Eu vou misturar tudo isso aqui. Depois que eu homogeneizei todos os secos, eu vou colocar intercalados com os líquidos, como eu falei antes. Coloquei mais ou menos um terço, metade da massa. E vou colocar aqui meu champanhe com a água. E vou bater. Da mesma forma dos ovos, eu só bati até se homogeneizar. Porque se eu bato demais essa massa, a farinha em contato com o líquido e com o batimento, né, vai desenvolver o glúten. Como eu falei antes, isso não é interessante no bolo. Vou deixar aqui um pouquinho da mistura dos secos, porque eu quero usar essa mistura junto com as frutas secas. Agora uma dica para a hora que você for adicionar suas frutas à massa do bolo. Bem, essa dica é misturar suas frutas com a farinha, com a mistura dos seus secos, como eu estou fazendo aqui, porque isso vai evitar que as frutas desçam na forma e se concentrem só naquela parte de baixo, que no caso quando a gente virar o bolo vai ser a parte de cima, certo? Já misturei minhas frutas secas com a farinha e os outros ingredientes secos do bolo e vou adicionar agora com o auxílio da espátula a minha massa. E para finalizar a etapa de preparo da massa, nós vamos adicionar as claras em neve. Eu vou adicionar um terço primeiro, certo? E vou bater com o auxílio do fouet. Depois que eu adiciono esse primeiro terço, aí eu adiciono o restante das claras em neve. Vamos agora colocar a massa na forma e levar ao forno. Bem, aqui aconteceu de sobrar um pouquinho de massa. Eu não vou colocar minha massa mais do que isso, porque corre o risco dela crescer, escorrer pelo meu forno e ficar aquele cheiro de queimado. Então, o que eu sempre faço, eu deixo aproximadamente 2 dedos para que a massa tenha espaço de subir na forma e o meu bolo não escorra, certo? Eu preferi pegar uma forminha menor de bolo, passei novamente o desmoldante e vou colocar o restante da massa aqui. E agora vamos levar ao forno e aguardar cerca de 50 minutos até que ele asse por completo. Então, gente, o nosso bolo já está pronto. Eu vi aqui que se eu tivesse colocado tudo em uma forma só, teria dado certo. Mas eu fiquei com receio de, como eu te falei, o bolo vazar e escorrer pelo forno e ficar aquele cheiro de queimado. Eu nunca tinha feito esse bolo antes, foi a primeira vez. Então o que eu indico a você é que realmente coloque tudo em uma forma, porque vai dar certo. A forma que eu utilizei foi uma forma de 21 centímetros de diâmetro por 9 de altura.
Se você fizer esse bolo nessas quantidades que eu tô te passando e tiver uma forma nessas proporções, então pode colocar tudo nela mesmo que não vai transbordar. Agora a gente vai para outra parte, que é fazer a cobertura. Eu vou fazer aqui uma receita de uma espécie de calda de açúcar com vocês. Tenho aqui 165 gramas de açúcar de confeiteiro, que eu vou peneirar. Tenho 7 gramas de manteiga, meia colher de chá de suco de limão e tenho também 30 ml de leite. Eu tô peneirando esse açúcar só porque eu acho que o que eu tô utilizando tá com muitas pedras. Então não quero ele dessa forma. Coloquei o açúcar peneirado na panela, vou adicionar o leite, misturar. E por último, agora nessa etapa eu vou adicionar os 7 gramas de manteiga. Agora eu vou levar isso aqui ao fogo até que a manteiga se dissolva, se derreta. Agora a manteiga já derreteu, eu deixei aí no fogo mais ou menos 2 minutos para que a manteiga derretesse e a calda aquecesse um pouquinho. E por fim eu vou adicionar a meia colher de chá do suco de limão. E mexer só até tudo ficar homogêneo. Pronto, a cobertura está pronta. Uma dica que eu vou te dar é para assim que você terminar a sua calda, você coloque ela no bolo frio. Porque o açúcar ele vai se cristalizar rápido, vai endurecer. Se você demorar a colocar a calda no fogo, no bolo, então leve novamente ao fogo para dar uma aquecida, ficar mais fluida e mais fácil de você aplicar no seu bolo. Já apliquei minha calda de açúcar ao bolo e para finalizar eu vou colocar frutas cristalizadas e frutas secas em cima. Então, gente, esse é o nosso bolo pronto, nosso bolo de reis, ideal para você fazer nesse período de fim de ano. No início do ano também, para o ano novo, para o Natal. Eu finalizei ele com uvas passas, com cranberry e frutas cristalizadas. Então, espero que vocês tenham gostado da receita, que façam aí em casa, que se deliciem e me contem o que vocês acharam aqui embaixo. Então, esse foi o vídeo de hoje, nosso bolo de reis. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com quem tem interesse pelo assunto, com quem também gosta de fazer receitas em casa e criar momentos juntos de união, de amizade e comemoração. Espero que você também tenha gostado. Se inscreva no canal. De novo. Se inscreva no canal e nos ajude a divulgar e a gente agradece. Até o próximo vídeo.